Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui a esta live. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos falar hoje aqui sobre algumas coisas que foram ditas a respeito do depoimento do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, certo? Alguns lugares dizem que o depoimento durou pouquíssimos minutos. Outros tantos lugares dizem que o depoimento durou algumas horas. E isso não se aplica apenas ao nosso querido Bonorito, mas a quase todas as pessoas que publicaram, que depuseram hoje, ok? Então, tá meio truncada essa informação, certo? Na prática, a maior parte dos veículos de imprensa estão meio que perdidos nas fichas e não sabem direito o que estão falando. Ok? Vamos falar aqui também sobre o Valdemar, né? Tá rolando. E aí, tem gente que tá dizendo que o Valdemar traiu o Bolsonaro. A gente não sabe exatamente o que rolou. Estão dizendo que o Valdemar respondeu de modo protocolar. Vamos ver aqui quais informações a gente tem e quais conclusões podemos chegar. E a Polícia Federal fez um insulto grave ao nosso ex-presidente. Vou mostrar aqui para vocês. Eu particularmente considero um insulto, tá? E também estão por parte, conforme a reportagem que eu vou colocar aqui na tela, a Polícia Federal também está violando um direito constitucional do Bolsonaro, o da presunção da inocência. Pelo visto, agora quase que de forma explícita, conforme a mídia está noticiando, a presunção da inocência só vale para os outros, né? O Bonorito, pelo que estão dando a entender, não vale, né, meus amigos? É bem complicado, né? Então vou abordar aqui com vocês. Vai dando teu like, meu querido. Espeta o botão do like aí. É realmente importante mesmo, certo? É isso aí, vamos lá. Vamos começando aqui com o Bonorito aqui. Começou-se dizendo que o Bolsonaro tinha ficado durante 1h30 lá na Polícia Federal, depois disseram que foi 1 hora. Aí depois disso aqui ficou 15 minutos, então ninguém sabe direito, certo? A informação passada agora pelos advogados do Bolsonaro, o Fábio Weingarten e o Paulo Bueno, que o acompanharam, certo? Os advogados disseram que foram 4 minutos de depoimento, certo? Que basicamente foi assim: vou exercer meu direito constitucional do silêncio, ok? E aí, né, fez o termo, assinou, e Bolsonaro deu linha, né, foi embora, e os advogados que conversaram um pouco com a imprensa, certo? Eu até assisti o vídeo dos advogados, mas começaram a perguntar do dia 25, como é que ia ser, como é que não ia ser, e o áudio tava muito ruim mesmo, então não passar aqui a parte da entrevista aí dos advogados, ok? Aí o que acontece? O que ocorre? O Bolsonaro exerceu seu direito, as reportagens meio que dão a entender, né, implicitamente, quase explicitamente, que o Bolsonaro não queria depor. A defesa do ex-presidente tentou por 3 vezes adiar o julgamento, mas o Xandão negou os pedidos. Ok? Isso daí eu falei a respeito, já era previsível que seria negado os pedidos de adiamento, então foi o que rolou, certo? Bolsonaro chegou lá e disse: eu vou exercer meu direito constitucional do silêncio. Polícia Federal por uma suposta tentativa de golpe. Então tá, né? Basicamente isso. Bolsonaro ficou 4 minutos. Fizeram reportagens a respeito disso. Bolsonaro fica em silêncio. A Globo até noticiou. Por exemplo aqui, o depoimento de Bolsonaro durou cerca de 15 minutos em Brasília. Tá em verde aqui na tela, ok? O presidente já saiu, fez uso do direito do silêncio, falou Paulo Cunha Bueno, ok? Então, uns lugares dizem 15 minutos, outros dizem 4. Os advogados falaram que foi bem rápido, outros dizem que levou mais de hora, certo? Então as informações são desse jeito aí que vocês estão vendo, né? Os grandes veículos de mídia fazendo isso. Pois é, né, meu amigo? Imagina se fosse alguém do YouTube falando na doida. Aí já era fake Nelson, fake news, e tem que prender e mandar o cara lá ficar pendurado em praça pública, né? Tô brincando, né, pessoal? Mas você sabe que a coisa ia ser bem difícil aí caso fosse um jornalista independente, né? O presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Isso daí é a parte mais importante. A grande realidade, meus queridos, é que a acusação sabe que o Bolsonaro nunca tomou nenhuma medida autoritária. Bolsonaro foi acusado de ser autoritário durante todo o seu governo e nunca fez nada que sequer pudesse ser chamado de autoritário.
Por que eu tô dizendo isso, meu querido amigo? Porque muitas vezes, provavelmente até você tenha ficado indignado, fizeram memes ofensivos, né? Fizeram montagens com o Bolsonaro, fizeram até uma cabeça dele, ok? E mesmo assim, Bonorito disse, não, tá tudo certo, deixa vagabundo lá fazer qualquer coisa, não vou ficar processando, deixa a pessoa falar o que quiser a meu respeito. Você deve lembrar bem isso daí. Eu discordo, penso que o Bonorito, como presidente da República, deveria ter processado, mas enfim, né? Esse é o nosso Bolsonaro que a gente se apaixonou e a gente gosta, ok? E aí, o que acontece nessa altura do campeonato? Bolsonaro sendo vítima aí de um verdadeiro lawfare. Nesse caso aí, é o tal de se utilizar o judiciário para perseguir uma pessoa inocente. O Lula reclamou do lawfare muito tempo. O que é o lawfare? O que é isso? Não tô entendendo. É quando se utiliza do sistema jurídico para ficar processando a pessoa por várias porcariazinhas, várias coisas, para que essa pessoa tenha sua vida praticamente destruída em razão de tanto processo. A defesa de Bolsonaro disse que ele, é claro, Bonorito, não abre mão de prestar depoimento e que fará, sim, o seu depoimento assim que seja lhe garantido todo o acesso ao material que foi pedido, não sendo demais lembrar que jamais se furtou do comparecimento perante qualquer autoridade policial. Já o Valdemelson e o Valdemir, né, os Valdemínios e as Valdernetes, né, os Valdemaloucos estão meio chateados, né, porque o Valdemar da Costa Neto está sendo acusado de traição. O ponto é que nós não sabemos o que foi dito por parte do Valdemar. Nós não fazemos a menor ideia, ok? Segundo investigadores, o presidente do PL, Valdemar, indicou que adotaria a mesma estratégia de Bolsonaro, mas depois decidiu colaborar. Aliados de Valdemar, no entanto, relataram que ele chegou à Polícia Federal disposto a depor, até para diferenciar a sua postura dos demais alvos. O que isso ajuda numa investigação? Absolutamente nada, ok? Vamos adiante aqui, olha só. Para a Polícia Federal, silêncio do Bolsonaro é falta de justificativa para eventuais crimes. A presunção da inocência só vale se for do PT, né? Se for do PT, aí tem que presumir a inocência do sujeito. Se não for do PT, aí, como está dizendo a CNN aqui, é praticamente estar assumindo o cometimento de delitos. Olha só. A investigação da Polícia Federal sobre a existência da trama golpista encara com desconfiança o silêncio do ex-presidente em depoimento nesta quinta-feira. Meu amigo, isso daí é um verdadeiro absurdo no que diz respeito às garantias constitucionais. Fizeram até matérias especiais a respeito disso, já estão difamando o Bolsonaro de todo jeito, fizeram uma reportagem aqui que eu vou passar para vocês, para que a gente possa ter uma noção do tipo de bobagem que falaram sobre o Bonorito. Provavelmente eu vou apertar pausa algumas vezes para fazer alguns comentários, então vamos ouvindo aí. Vou chamar Clarissa e Pedro para conversarem com a gente e vou trazer uma apuração que eu acabei de fazer. Jussara tá trazendo pra gente que Valdemar, depois quase 3 horas, né, Jussara? E respondeu a todas as perguntas da polícia. Detalhe, tá? A CNN aqui tá falando que foram quase 3 horas de depoimento do Valdemar e coisa. Tem outros lugares que dizem que foi 1 hora, outros que dizem que foram 2. Enfim, né? A informação do jeito que vocês já sabem como é que é. Polícia Federal. Depoimento de Bolsonaro durou 4 minutos. E a Polícia Federal não perguntou nada, que ele já adiantou de saída que não ia responder as perguntas, e os policiais nem se deram ao trabalho de fazer as perguntas. Porém, foi absolutamente protocolar o tempo de chegar ali, fazer os trâmites, mas o tempo que ele ficou sentado na frente do delegado foram 4 minutos. Assinou o termo, levantou e foi embora. Clarissa Oliveira, olha a diferença de postura e estratégia dos dois, que são aliados políticos fortíssimos, unha e carne, presidente do partido e o príncipe. Unha e carne, agora inventaram que o Bolsonaro e o Valdemar são best friends forever, tá certo? Não são, sim, são. Principal ativo político do PL. Raquel, eu acho que tem 2 pontos super importantes aí pra gente destacar em relação a esses depoimentos, né? O primeiro deles é que esse silêncio de Jair Bolsonaro, ele vem pavimentado ali em cima da ideia de que, por não ter acesso aos autos, ele está se mantendo em silêncio por considerar que não está tendo as devidas condições de se defender corretamente. Isso é importante por quê? Porque, historicamente, a gente vê esses casos de silêncio em depoimentos como praticamente um atestado de culpa de um político. Por quê? Eu quero que me diga um político que foi condenado porque silenciou em algum depoimento alguma coisa. Muito pelo contrário, eu vi delação,
um monte de documento, ver acordo de leniência. Estive vivo para ver acordo de leniência no qual o investigado assume a culpa, paga multa, ser cancelado, mas não, para essa senhora aí da CNN, é quase que assumir a culpa. Pois é, esse é o jornalismo brasileiro. Tem aquela velha história de ele não produzir provas contra si próprio. Então fica no ar, do ponto de vista político, a ideia de que ele tem algo a esconder. Então essa premissa aí da falta de acesso completo aos autos serve como uma espécie de blindagem para que Jair Bolsonaro se proteja aí dessa repercussão política, da imagem de uma pessoa que tem coisas a esconder e por isso está em silêncio. Esse é o primeiro ponto sobre... Cara, assim, ó, se todo mundo que for depor exercer o seu direito constitucional do silêncio for considerado culpado de alguma coisa, meu amigo, vai faltar cadeia nesse país aí. Já falta, né? Já falta para bandido e violador. Imagina para qualquer um que resolver que vai exercer o seu direito de silêncio. Meu amigo, isso é rotina em qualquer repartição policial e em processo judicial, então isso acontece o tempo todo. A estratégia de Jair Bolsonaro. Agora, Valdemar Costa Neto tem todo o direito de querer adotar uma estratégia totalmente diferente, assim como Anderson Torres e outros aliados do ex-presidente, de quererem ser transparentes nas investigações porque não querem correr o risco de serem arrastados para uma crise, para um escândalo, caso as denúncias se aprofundem. Agora, a gente não pode deixar de trazer à memória aqui o que já aconteceu dentro do bolsonarismo em outras investigações. A gente não pode esquecer que lá atrás, quando veio à tona ali o caso das joias e o caso do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, começou a tomar uma proporção muito maior, ninguém no bolsonarismo achava que ele ia falar. Quando teve aquela ideia da PF de fazer um depoimento simultâneo, 10 depoimentos ali para... Bolsonaro tinha certeza de que muita gente ali ia seguir caminho junto com ele, assim como fez, por exemplo, uma figura como Fábio Weingarten. Mas Mauro Cid escolheu um outro caminho e decidiu. Eu acho que, né, tá bem claro aí que Mauro Cid pegou e saiu falando um monte de porcaria contra o Bolsonaro, né? Então, é sempre uma situação aí que gera apreensão no bolsonarismo, Raquel. Pedro, Valdemar e Bolsonaro não podem conversar. Agora estão adotando estratégias de defesa absolutamente diferentes. Isso provavelmente vai provocar alguma cisânia ali entre os dois. Como que isso pode se refletir dentro do PL, na estratégia política do principal partido de oposição? Olha, entre todos os que foram prestar depoimento na Polícia Federal, o único, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem protagonismo político é o Valdemar Costa Neto. Nossa, que novidade, não é? Além do Bolsonaro, o único que tem protagonismo é o Valdemar. Eu achava que o ex-assessor, o Marcelo, não sei das quantas lá, que esqueci o sobrenome, ele é grande ator político. Não sei se essa estratégia diferenciada pode gerar algum atrito entre eles, mas eles já viram uma relação bastante conturbada dentro do partido antes desse processo ser deflagrado. Haviam muitas divergências políticas entre o Bolsonaro e o Valdemar sobre os palanques municipais, por exemplo. Agora, cada um... Qual é a fonte que disse que havia essas divergências? Pelo contrário, Valdemar falou final de novembro ou início de dezembro que eles estavam bem acertados na questão das prefeituras. Uma estratégia que considera mais adequada nesse momento. E acho que no caso do Bolsonaro, uma estratégia de se preservar, no caso do Valdemar, uma estratégia de se diferenciar, mas acho que ambos já estão com o olhar para a manifestação que vai acontecer no próximo dia 25, da qual o Valdemar não participa, mas o ex-presidente participa. Alguns advogados dizem... Até porque se o Valdemar resolver participar disso daí, vai pra cadeia, né? Dizem que o ex-presidente poderia não ir a esse depoimento hoje, já que ele escolheu ficar em silêncio. Havia uma decisão do STF que daria essa prerrogativa a ele, mas ele decidiu ir para não criar nenhum tipo de animosidade e não comprometer esse evento que vai acontecer no domingo. A Jussara me pediu a palavra porque ela tem uma informação para complementar, Jussara. É isso, Raquel. Tem ali... Estava conversando sobre os assessores de Bolsonaro. O Tércio Arnaldi, que eu tinha comentado aqui, ele ainda está prestando os esclarecimentos ali na Polícia Federal. E o outro assessor de Bolsonaro, que é o coronel da reserva Marcelo Câmara, ainda nem começou a prestar o depoimento. Então são essas duas informações sobre esses depoimentos. Chega essa mulher aí. Pessoal, na hora que foi feita essa reportagem aí, o Tércio Arnaud, né, Tércio Arnaldi, né, pelo amor de Deus, o Tércio Arnaud, ele ainda estava depondo e o outro ainda ia depor e tal, mas eles já cumpriram com suas obrigações judiciais e policiais, tá certo? Então, olha só, como vocês puderam ver aí na CNN, como foi informado por parte da CNN, inclusive está nesta matéria aqui também, Polícia Federal encara com desconfiança o silêncio de Bolsonaro. Sob reserva, fontes da cúpula da Polícia Federal avaliam que Bolsonaro não teria como justificar o seu envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado. Meu amigo, mas que conversa fiada, né? Que conversa fiada. Se a Polícia Federal trabalhasse com esse mesmo afinco aí em vagabundo do colarinho branco,
Olha, podia até ser que o nosso país fosse outro hoje, né? Mas fazer o quê, né? Aí é o que a gente tem para falar a respeito, né? Para os investigadores, as provas e depoimentos são contundentes e que Bolsonaro não teria como desmenti-las. Eu fico imaginando assim, então, senhor presidente Bolsonaro, o senhor tentou dar um golpe de Estado? Não! E o senhor participou da elaboração de uma minuta golpista? Não! O senhor modificou a minuta golpista? Não! E aí, né? As respostas seriam essas, no mínimo essas respostas. Então, assim, é pra ficar xaropando as ideias do Bolsonaro mesmo. A grande realidade dessa questão toda envolvendo esse depoimento era para constranger o nosso ex-presidente Bolsonaro. A verdade é uma só. Polícia Federal alerta que o depoimento de Bolsonaro não é primordial para que a apuração seja concluída. Meu amigo, eu reitero o meu posicionamento aqui, que fora dado em outras oportunidades enquanto advogado. É o seguinte, tivesse essa contundência toda de provas, pode ter certeza que não era inquérito, não era investigação, já tinha virado, no mínimo, um processo, não é? Aí, meu amigo, igual algumas pessoas escreveram no chat aí, o que eu coloquei no título, inclusive, como grave insulto, é o cidadão chegar para Jair Messias Bolsonaro e dizer assim, ô presidente, isso é cis? Pelo amor de Deus, cara, onde aí já se viu? No depoimento, o ex-presidente Bolsonaro foi questionado pelo delegado que o interrogava se ele, Bolsonaro, era cis, em referência à denominação cisgênero. Por que eu considero isso um insulto, meu amigo? Uma provocação, como também escreveram no chat. Considero dessa forma porque Jair Bolsonaro é uma pessoa pública conhecida no Brasil inteiro. Não apenas no Brasil, como também muito conhecido no mundo todo. Então eu penso que foi sim uma provocação, de repente para pegar uma resposta atravessada do Bolsonaro e aí tentar aplicar nele, é só uma hipótese, eu não estou acusando ninguém, tentar aplicar nele um me respeite, porque eu sou delegado, de repente, pode ser, vai que numa dessas, né, foi perguntar, e aí, Birulindo, tu é cis, o que é o trans? E aí o cara fica nervoso, chateado, pode acabar falando alguma coisa um pouco a mais, né? Bolsonaro respondeu que não sabia o que era cis. E é escrito com C, não com S, como algumas pessoas escreveram no chat aí, tá? Significa o seguinte, meu amigo, se tu for o tal do cis, que eu também não sei direito o que é, li um pouquinho mais hoje, significa que tu tá feliz do jeito que tu é, tá? Beleza? Tu não quer mudar nada, ok? E foi isso que informaram ao Bolsonaro. Eu considerei isso uma provocação e um desrespeito. Sabe por que eu considero um desrespeito? É a mesma coisa que chegar pro alcoólatra e dizer a mesma coisa pro alcoólatra, sabe? Ele vai ficar brabo, vai ficar furioso, certo, meus amigos? E o Lula é conhecido, não há o que se questionar quanto à opção de intimidade do Lula, por exemplo, e tão pouco do Bolsonaro, né? Muito mesmo, se do Lula não há dúvida, né? Quanto mais do Bolsonaro, não há dúvida alguma. Eu não chamo o Bolsonaro de homofóbicos e não sei o quê. Pois é, né, meu amigo? Pois é, né? Aí agora chega lá e pergunta pra ele assim, e aí, Bolsonaro, tu não sei o que ou tal coisa? Pois é, né? Era pra provocar, foi pra provocar mesmo, né? Mas tudo bem, Bolsonaro saiu por cima dessa daí, não é? Então, Valdemar, Anderson Torres e Tércio Arnaldi, igual falou a repórter lá da CNN, falaram algumas coisas. Eu vou passar um outro videozinho aqui falando sobre o Valdemilson, né? Vamos lá. A defesa de Valdemar da Costa Neto diz que ele respondeu todas as perguntas da Polícia Federal hoje à tarde. A apuração dela, Jussara Soares. Oi, Jussara. Jair Bolsonaro ficou quietinho, mas Valdemar da Costa Neto, pelo jeito, falou e falou bastante. Exatamente, Raquel, foram quase 3 horas ali na sede da Polícia Federal prestando os esclarecimentos. Fica muito claro que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, quer marcar ali uma diferença em relação à estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que optou por ficar em silêncio. Valdemar da Costa Neto tem uma preocupação ali de demonstrar que ele
não tinha nada a ver com aquela reunião, que ocorreu no dia 5 de julho de 2022. Boa parte das pessoas que está sendo ouvida hoje estavam naquela reunião. Então, Valdemar, quando ele decide chegar ali na Polícia Federal com a colaborativo, disposto a responder todas as perguntas, e o que de fato ocorreu, indica essa diferença de estratégia. A defesa de Jair Bolsonaro tem alegado... De repente chega pro Valdemar e diz assim, e aí, Valdemar, tu participou de alguma coisa? Não. Sabe de alguma coisa? Não. Viu alguma coisa? Não. Tem alguém pra acusar? Não. De repente foi assim, né? Pois é. Que ele não vai falar enquanto ele não tiver acesso à íntegra da investigação. O que eles alegam? É que Bolsonaro não tem ali acesso ao que Mauro Cid disse na delação, ao que foi encontrado nos celulares e computadores do ex-ajudante de ordens, enfim. Então, aí a gente vê a diferença. Mas para Valdemar da Costa Neto, segundo eu estava apurando aqui, Raquel, tem essa preocupação de demonstrar que ele está disposto a colaborar em tudo e marcar uma diferença com o que ocorria lá no Palácio do Planalto, ali no fim do mandato de Jair Bolsonaro. Isso é um ponto importante. Bem, vamos fazer um balanço aqui, Raquel, de quem passou por ali e também ficou em silêncio. Além de Bolsonaro, também não prestaram esclarecimentos à Polícia Federal. O general Mário Fernandes, que na época daquela reunião do dia 5 de julho, ele era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. O general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e também da Defesa, e foi vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, ele também ficou em silêncio. Também quem optou pelo silêncio foi o Ronald Ferreira de Araújo, que também é um oficial do Exército. Enfim, outras pessoas passaram por lá, pela Polícia Federal, e saíram muito rapidamente. A gente não tem a confirmação de que essas pessoas, de fato, ficaram em silêncio. Mas pela rapidez com que saíram e também pela nossa apuração preliminar, outras pessoas também resolveram se calar, que é o caso do general Augusto Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e do almirante Almir Garnier, que era o comandante da... Pelo que ela falou aqui agora, pelo nosso achismo, a gente acha, né, pela nossa adivinhação... Marinha na época. Bem, agora vamos ver quem estava disposto a falar, pelo menos antes de chegar na Polícia Federal. E como ainda não temos a confirmação de que saíram, tudo indica que esses depoimentos estão ocorrendo ou que falaram bastante. Então, além de Valdemar, que falou e respondeu a todas as perguntas, segundo a sua própria defesa, Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça, também estava disposto a responder a todas as perguntas. Eu estava apurando aqui com algumas pessoas próximas ao ex-ministro da Justiça, e o que me diziam era o seguinte: Anderson Torres está interessado em esclarecer tudo o possível. Para ele é importante individualizar a participação de cada um. Então, isso tinha essa disposição de Anderson Torres quando ele chegou na Polícia Federal. Também quem ainda estava falando eram os assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara e Técio Arnaldi, que são duas pessoas que iam chegar ali dispostas a responder algumas perguntas. Então agora a gente fica aguardando esse balanço total no final do dia aí, porque foi um dia cheio pra polícia. Tá, chega. Disseram que o Valdemar ficou 3 horas respondendo, cada jornal fala um tempo que o Valdemar ficou lá, ninguém sabe o que foi dito. A defesa de Valdemar da Costa Neto informa que o presidente do partido PL compareceu à Polícia Federal na data de hoje e respondeu todas as perguntas que foram feitas. A defesa não fará qualquer comentário sobre as investigações. Ou seja, tudo achismo. O Tércio, né, é um ex-assessor do Bolsonaro que foi, né, que tá aí, foi detido um tempo, tá meio estranho isso, né? Mas sempre foi acusado de ser um dos pilares do gabinete do ódio, aquela história que inventaram, certo? O gabinete do ódio fica em tal lugar, e nunca mostraram uma foto, um vídeo, nada. E então são aquelas acusações vazias. Ele era responsável por ajudar na organização de redes sociais e da distribuição de conteúdos. Pois é, né? Isso são as acusações. Anderson Torres, depois por cerca de 5 horas. Cada lugar fala um tempo diferente, meu amigo. Não dá pra... Nisso aqui, parece que os caras combinaram. CNN, tu vai dizer 5 horas. Globo, tu vai dizer 3. Não sei qual emissora, tu vai dizer 2. E ficou desse jeito. Anderson Torres é o maior interessado em esclarecer os fatos e a participação de cada um. O ex-ministro respondeu todas as perguntas serenamente. Anderson acredita na justiça e confia nas instituições. O cara não tem mais o que perguntar pro Anderson. Ele já ficou preso, ele já prestou uma infinidade de depoimento. Vocês devem, eu até acabei brincando aqui ao longo do ano passado, que era mais ou menos assim: choveu em Brasília, depoimento do Anderson Torres, certo? Então não tem muito que o Anderson falar. O Anderson já falou quase tudo. Olha, o Anderson já deve estar contando história repetida, história entre aspas, né? Deve ter repetido coisas que ele já disse anteriormente, certo? Então, meu amigo, isso daí é só, ao meu ver, é só para constranger o Bolsonaro, ok? Foram para cima do Felipe G. Martins, esse senhor aí, tá? Em rápido depoimento, Felipe Martins diz que não entregou a minuta do golpe a Bolsonaro. É óbvio, ele não fez.
certo? Ele negou que ajudou a redigir a minuta, aquela porcaria que eu mostrei pra vocês, que eu disse, não, eu não acredito que o Felipe Martins tenha feito aquilo. É uma porcaria cheia de coisa, é um lixo, um verdadeiro lixo. Não acredito que o Felipe Martins tenha feito. E ele negou, né? Felipe Martins não chegou a prestar um depoimento completo, mas disse que iria fazer rápidos esclarecimentos. Negou que tenha redigido ou auxiliado em redação ou entregue qualquer papel a Bolsonaro, ok? Aí diz assim, né? Falar aqui que ele ficou várias horas, muitas horas, né? Como já deu para mostrar que é informação truncada de todo jeito. Mauro Cid disse que Bolsonaro recebeu do Felipe Martins uma espécie de rascunho. E quando eu fiz uma timeline há algumas semanas, acho que uns 15 dias, talvez menos, certo? Eu mostrei que a timeline da Polícia Federal, com as datas que tinha lá, dia 19 de novembro, depois uma outra data 9 de dezembro e depois uma outra data que eu esqueci qual que é, 12 de dezembro. Cara, não faz o menor sentido lógico, meu. Inclusive, se você estava aqui naquela live, teve um padre que participou de uma dessas tais reuniões aí, né? O padre sofreu busca e apreensão, você sabia? O José Eduardo alguma coisa sofreu busca e apreensão, o celular dele foi apreendido. Felipe está tranquilo e inconformado com a sua prisão, com a sua detenção, não é? Aí olha só, um lugar disse 5 horas, outro lugar falou aqui, o Metrópole, 2 horas. Tá dizendo 2 horas. Vocês estão entendendo, meu amigo? Um lugar falou que foi muito rápido, que foram rápidos esclarecimentos, outro lugar disse que foram 5 horas, e aqui o Metrópole está dizendo que foram 2 horas. Ou seja, ninguém sabe de mamilo nenhum de quanto tempo o cara ficou depondo, o que o cara falou. É tudo conjectura, tudo achismo, o velho achismo da imprensa brasileira, né? A aba travou, obrigado. O que Felipe Martins disse em depoimento? Em depoimento de 2 horas, para que vocês possam ver aqui, né? Que cada lugar fala uma coisa diferente, né? Inclusive, a única novidade aqui é que o Felipe Martins disse que não foi para Orlando e que sempre esteve no lugar, inclusive o qual ele foi detido, ok? Um dos ex-assessores, o Marcelo Câmara, segundo informações aqui, né, não depôs, vai depor outro dia, porque o advogado dele era o mesmo do Tércio, e aí não se sabe direito, ok? Ficaram falando em fio desencapado, ou fusível queimado, não me lembro a expressão, tá? O Heleno é um perigo! O Heleno é um perigo, um fusível queimado, porque o Heleno vai falar tudo, o Heleno vai falar as coisas, lembra? Vocês chegaram a ver matérias nesse sentido? Pois é, né? Braga Neto e Heleno ficaram em silêncio, exerceram seu direito de silêncio e ninguém sabe quanto tempo eles ficaram na Polícia Federal. Se ficaram esse tempo, pela balada que está acontecendo aqui, que vocês estão podendo notar, né? Se as pessoas ficaram esse tempo todo aí lá na Polícia Federal, ou ficaram tirando foto, ou jogando Candy Crush no celular, ou tomando café. Não é possível, cara. Não é possível que depoimentos tão longos possam ser resumidos em tão poucas palavras, né? Para o dia 25, bem rapidão aqui, ó, o Bolsonaro vai ficar lá com o Tarcísio, tá? Só para avisar aqui vocês a respeito disso, né? Para quem diz aí que o Tarcísio é traidor, não sei o que, o Bolsonaro vai ficar lá no Palácio Bandeirantes junto com o Tarcísio. Aproveitando, como eu já mostrei aqui também, tá rolando uma vaquinha fake, tá? Se você contribuiu para uma vaquinha, ela é fake. Ela, como disse aqui, um dos advogados do Bolsonaro, tá? É um estelionato, ok? É um estelionato aqui, ó. Disse tratar-se de estelionato. Indagada, a assessoria de Bolsonaro negou que a campanha da tal da vaquinha, que é fake, certo? Tenha relação com o ato do dia 25 e disse tratar-se de estelionato. E o Bolsonaro gravou vídeo específico, eu mostrei aqui para vocês, né? Então, pelo amor de Deus, eu espero que ninguém tenha colaborado com nada, ok? Beleza? Vamos adiante aqui. A matéria diz assim: Bolsonaro teme avanços do Xandão depois da manifestação do dia 25. Fonte: Vozes da Cabeça. Fonte: Águas de Lindóia, né? Qual que é a fonte? Ninguém sabe. Fontes secretas, né? O Bolsonaro não disse absolutamente nada, ok? A respeito de estar com medo ou não. Se o Bolsonaro tivesse com medo, ele não faria. É uma consequência lógica, né? E aí eles
o pessoal aqui, né, na verdade, o Paulo Capelli do Metrópole, ele diz que o Bolsonaro teria medo de uma ação do ministro Chandex em razão daquela super live que aconteceu. E aí, na segunda-feira, coincidentemente, por absoluta coincidência, aconteceu aquela operação da Polícia Federal. O Bolsonaro estava até pescando, né? E aí tentaram acusar ele de ter fugido de jet ski. Pois é, o Bolsonaro tá com medo de operação nenhuma, de absolutamente nada. Se tivesse, com toda certeza, não faria. Bolsonaro não é bobo. Então isso aqui é loucura do jornalista aqui, né? A defesa do Bolsonaro pediu a anulação. Sim, a defesa do Bolsonaro pediu a anulação de um habeas corpus que um advogado impetrou em favor do Bolsonaro para que ele comparecesse, para que fosse dado uma decisão, para que Bolsonaro pudesse participar do ato do dia 25. Não estou aqui para julgar se está certo, se está errado, nada disso. O habeas corpus feito pelo doutor em questão, eu não vou falar o nome dele, mas o nome dele está na tela, tá bom? Não estou aqui para julgar, para dizer que é bom, que é ruim, nada disso. Eu estou aqui para informar que a defesa do Bolsonaro disse assim: nós já pedimos ao Supremo para que seja desconsiderado, para que não seja reconhecido o habeas corpus feito por terceiros, em especial, né, esse aí desse doutor que não faz parte da defesa do Bonorito, ok? Certo? Beleza? De repente estava muito bem intencionado o advogado aí, e a defesa do Bolsonaro, junto com o Bonorito, achou por bem pedir que seja anulado, que não seja dada decisão nenhuma em nenhum habeas corpus e que já estava com o ministro Fux, ok? Beleza? Vamos aqui nos encaminhando ao final. Então, meus queridos, eu gostaria muito de deixar alguns recados. Por exemplo, tem live todo dia, tá bom? Se você me viu... Nossa, Will, quanto tempo que eu não te vejo? Pois é, eu tô todo dia aqui. Clica na aba ao vivo, tá? Todo dia tem vídeo, beleza? Todo dia tem live, tá certo? Peço o seu like, é muito importante, e peço a doação aqui no Pix. O Pix é o e-mail, doe para o will@gmail.com. Muito obrigado, eu recebi algumas doações do Pix ontem. Muito obrigado quem doou ontem e em outros dias nos quais eu não agradeci porque eu não recebi a notificação lá. Caso você tenha feito alguma doação, meu mais sincero agradecimento. Todo e qualquer valor é muito bem recebido e ajuda sempre muito, muito mesmo. Will, gostaria muito de te ajudar, mas eu não tenho nenhum centavo. Como é que eu faço? Meu querido amigo, só a sua presença aqui já é já é incrível. O seu like, o seu compartilhamento nos grupos, nas outras redes sociais, ajuda e ajuda muito. Ok, meu querido? Ok? Beleza? Certo? Que voz trevosa, pois é, né? Me sigam, vão lá no meu Instagram, @WillHauber, eu vou postar um negocinho lá. Eu fiz uma redublagem do personagem Cell, e aí eu vou postar hoje ou amanhã, tá? Tá certo, meus queridos? Agradeço a presença de cada um de vocês, muito obrigado. Obrigado a todo mundo, beijo em vossos corações, ajude no Pix, dê o seu like, compartilhe, tamo junto, fiquem com Deus, até amanhã. Valeu, falou pessoal, tchau, muito obrigado, até mais.